Olá, boa tarde. Meu nome é Luciano e eu sou aqui da TV UEL e a gente vai fazer uma reportagem que visa mostrar como que as plantas do ambiente aquático chegaram até o ambiente terrestre. Para começar, a gente vai falar com o nosso amigo Leonardo, um especialista nessa área, que ele vai tentar explicar as condições do clima aquático e como são as plantas que vivem lá, as algas, né? E daí vamos passando de biólogos em biólogos para explicar melhor isso, especialistas em cada área. E é isso. Agora a gente vai passar para o nosso amigo Leonardo. Fala, Léo! Fala, Luciano, boa tarde a todos. Como o Luciano falou, né, hoje a gente vai ver como ocorreu a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, um pequeno ponto que chamamos de evolução. Como todos os outros organismos, as plantas passaram por uma longa história pela qual evoluíram ou mudaram com os passares dos anos. O mar, a costa e a terra firme compõem o que chamamos de biosfera. Das três regiões, o mar e a costa são as regiões mais antigas. E aqui as algas desempenham um papel ecológico comparável ao das plantas no ambiente terrestre. Ou melhor, as plantas no ambiente terrestre desempenham um papel ecológico comparável ao das algas nos ambientes marinhos e costeiros. Isso porque, por mais que não se saiba a origem exata das plantas, acredita-se que elas descendam do mesmo ancestral das algas carófitas, as algas verdes mais próximas das plantas terrestres, as embriófitas. Portanto, se esse ancestral ainda hoje existisse, seria classificado como uma alga verde. Os sucologistas, cientistas que estudam as algas, costumam agrupá-las em três grandes grupos: as glaucófitas, as podófitas e as algas verdes. As algas são seres eucariontes capazes de fotossíntese, podendo ser uni- ou pluricelulares. Possuem uma parede celular de celulose, às vezes ainda com carraginina, agar, carbonato de cálcio ou outras substâncias. E as algas se diferenciam das plantas terrestres por não possuírem um embrião verdadeiro. No início, as algas viviam em mar aberto, com abundância de energia solar e recursos. À medida que as colônias celulares se multiplicaram, os recursos se tornaram cada vez mais escassos. Em consequência disso, a vida começou a se desenvolver cada vez mais próximo à costa, onde as águas normalmente eram ricas em nitratos e minerais. No entanto, os costões rochosos se mostraram como um ambiente hostil, e em resposta, os organismos vivos se tornaram cada vez mais complexos. Para que ocorresse a transição entre os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres, foram necessárias diversas adaptações morfofisiológicas. Os organismos pluricelulares tiveram maior sucesso em manter a sua posição contra as ondas da entremaré. Com o tempo surgiram paredes celulares mais fortes, estruturas de fixação nas superfícies rochosas, como os risóides, essenciais para o surgimento das raízes primitivas. Conforme essas algas cresceram em tamanho, se depararam com um novo problema: suprir o alimento às porções mais submersas e não fotossintetizantes. Essa limitação foi solucionada com o surgimento de tecidos condutores de alimento. Outro fator essencial para a transição entre os ambientes foi a disponibilidade de água, pois no ambiente terrestre a água é bem mais escassa. Surge então uma cutícula impermeabilizante que retarda a perda de água. No entanto, essa cutícula impermeabilizante também dificulta as trocas gasosas. Surgem assim os estômatos, estruturas que permitem as trocas gasosas entre o indivíduo e o novo ambiente. Ao passo que a água era um fator limitante por escassez, a luz era um fator limitante por abundância. As algas verdes mais próximas das plantas terrestres possuem uma lacuna na faixa de absorção de energia luminosa, o que se mostrou como uma vantagem na conquista do ambiente terrestre, pois nesse novo habitat, a abundância de energia luminosa sobrecarregaria esse aparato com radicais livres. Um aparato fotossintético com alta taxa de aproveitamento, portanto, inviabilizaria a conquista do ambiente terrestre. Não bastasse a conquista, as plantas povoaram o ambiente terrestre com o surgimento de estruturas embrionárias resistentes a seca. Todas essas adaptações evolutivas, parede celular mais forte, estruturas de fixação, tecidos condutores de alimento, cutícula impermeabilizante, estômago, até o próprio aparato fotossintético com uma baixa taxa de aproveitamento e estruturas embrionárias de reprodução resistentes a secas, foram importantes adaptações que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. E é isso, gente. Depois da nossa breve explicação com o nosso amigo Leonardo,
sobre como as plantas do ambiente aquático se estabilizaram no seu meio, agora vamos ver como que as plantas do ambiente terrestre se estabilizaram aqui. Para falar sobre isso, a gente chamou uma especialista no assunto, a nossa amiga Yasmin, que ela é bióloga e ela vai falar um pouco sobre isso. Para as plantas se estabilizarem no ambiente terrestre, elas tiveram que passar por diversos processos de adaptação e evolução para poder conquistar esse meio. Já no meio aquático, elas tiveram que passar por diversos problemas e se adaptar para poder conquistar melhor o meio que elas estavam inseridas. Alguns dos problemas que as plantas fora do ambiente aquático enfrentavam eram a dessecação, a dificuldade em fazer trocas gasosas, a sustentação e a reprodução. Mas todos esses problemas foram resolvidos através dos anos de evolução. O problema das trocas gasosas foi resolvido com o aparecimento de estômatos, que são estruturas responsáveis pela perda de água para o ambiente e pelas trocas de gás carbônico e oxigênio que a planta precisa fazer. Já o problema da reprodução foi solucionado com o aparecimento de esporos, flores e sementes que podem ser dispersos pela água. Antes do aparecimento dessas estruturas, as plantas aquáticas eram diretamente dependentes da água para a sua reprodução. Obrigado, Yasmin. Agora vamos passar para o nosso colega Carlos, que vai falar um pouco sobre os primeiros grupos, as briófitas e as pteridófitas, né? E sobre as características que elas têm, como que elas começaram a conquistar esse ambiente. Oi, meu nome é Carlos Eduardo e eu vou falar sobre as primeiras plantas do ambiente terrestre, né? Como já foi citado as características que elas tiveram que superar, como que elas tinham que evitar a dessecação e todos esses problemas. E para começar eu vou falar sobre o primeiro grupo de plantas, que foi o das briófitas, que eles são representados pelos musgos. E em qualquer lugar que você vá para aí, que seja úmido e escuro, vão ter, que são isso daqui, ó. Esses são os musgos. Elas fazem parte do grupo briófitas, que são o primeiro grupo de plantas adaptáveis que se adaptaram a esse ambiente, e elas precisam de um ambiente que seja escuro e úmido para sobreviver. Por que isso acontecia? Porque nas briófitas, primeiro que elas apresentavam aquele problema, como já citado, de sustentação, ou seja, elas não tinham os vasos condutores que ajudam na sustentação. Por isso que elas têm esse tamanho tão pequeno, como mostrado ali no vídeo. E daí, por que elas são tão pequenas além disso? Tipo, por que tem tão pouco, etc, etc. Porque elas precisam de um ambiente úmido, principalmente, né? Porque a reprodução delas depende da umidade. Elas liberam os seus gametas na água e esses gametas vão formar outros musgos. E além disso, elas precisam de um ambiente úmido porque elas não apresentam aquela cutícula que evita a dessecação, que vai ser citado só nos grupos à frente. Então, e depois desse grupo das briófitas, apareceu o grupo das pteridófitas, que muitas pessoas têm em casa, que é uma samambaia. Não é só representado pela samambaia, mas esse é o principal exemplo que a gente vê aqui no Brasil. E por que elas são maiores? Tipo, por que elas conseguiram se desenvolver mais que as briófitas, que são pequenininhas, só é encontrado em um local escuro, úmido, etc, etc. As pteridófitas têm de diferente que elas apresentam os vasos condutores, por isso que elas conseguem se desenvolver mais. Tipo, elas conseguem ficar maiores, você consegue até ter uma samambaia num vasinho, você não vai criar musgo no seu vaso, entendeu? E por ela ter os vasos condutores, elas conseguem expandir mais. Porém, não é só por causa disso, elas vão conseguir realizar a sua reprodução fora da água. Elas ainda assim necessitam de um ambiente úmido para a sua reprodução e por causa da dessecação. E é isso, basicamente, os dois primeiros grupos, que são briófitas e pteridófitas. E para você não decorá-los, mas sempre lembrá-los deles, é sempre bom lembrar que é uma evolução constante. Então, primeiro você não tinha vasos condutores, e nas pteridófitas você já vê a presença desses vasos condutores, o que não era presente nos musgos. Sendo assim, podendo dizer assim que as pteridófitas são mais evoluídas, mais complexas, né, que as briófitas. Tá bom, obrigado, Carlos. Agora a gente vai falar sobre os dois últimos grupos de plantas que são mais abundantes no nosso dia a dia, e a gente vai tentar entender isso com a nossa amiga cientista Beatriz.
Ela é especializada em botânica e ela vai falar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar primeiro sobre as gimnospermas. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, elas já possuem os vasos condutores de seiva, o que ajuda elas a serem maiores. Mas, como uma característica evolutiva, elas já não são mais dependentes da água para a reprodução. E que isso foi muito importante para elas para poderem se dispersar mais e mais rapidamente. E isso foi como? Foi pelo desenvolvimento da semente, que é o embrião da planta, que ele pode ser germinado em ambientes favoráveis a isso. E essa semente, ela foi crucial para a dispersão desse grupo no ambiente terrestre. Por isso que ela é tão mais abrangente. E como que é a dispersão da semente no ambiente terrestre? Ele pode ser feito tanto pelo vento como pelos animais. Agora, falando das angiospermas, elas são, como os grupos anteriores, elas são vasculares e elas possuem as sementes. Só que, como uma outra característica evolutiva, elas possuem os frutos e as flores, que foi ainda mais crucial para a dispersão delas no ambiente terrestre. Os frutos e as flores, elas têm outra característica que ajuda muito nisso, que são as cores e os cheiros como atrativos para os animais, fazendo com que esse seja o grupo mais abundante no meio terrestre. Mas Beatriz, como que essas sementes vão ser dispersadas pelos animais? Tipo, eles vão pegar essa semente e simplesmente deixar em outros lugares, o vento, como que vai ser? Então, isso que você falou é uma das formas pelo vento. Eles podem ser dispersados pelo vento, mas eles podem ser dispersados principalmente pelos animais, que ingerem essas sementes pelo fruto da angiosperma ou pela semente da gimnosperma, que ela é muitas vezes, inclusive no nosso dia a dia, confundido como fruto, só que ela não é, ela é a semente, como seria do pinhão, que é o principal exemplo. Que é o nosso principal exemplo aqui do Brasil. Sim, que é inclusive aqui o símbolo da UEL. Então os animais eles vão ingerir esse fruto e essa semente, e conforme eles forem digerindo, na hora de defecar, eles espalham as sementes e espalham também esses grupos pelo ambiente. Entendi, muito obrigado, Beatriz. É isso, gente, a reportagem. E queremos deixar claro que é muito importante a valorização das nossas plantas e que é muito importante tudo isso. E assim que elas conquistaram o ambiente terrestre. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be